Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E chegou ao fim na tarde deste domingo o primeiro turno da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. E o jogo que encerrou essa primeira metade da fase de classificação foi Manaus e Paysandu, duelo que aconteceu lá na Arena da Amazônia e terminou 1-1, né, com direito aí a golaço por parte do time do Manaus e gol de estreante por parte da equipe do Paysandu. Porém, esse resultado, apesar de manter algumas marcas, alguns tabus aí nesse campeonato, foi ruim para as duas equipes. O Manaus segue invicto jogando em casa, não perdeu ainda na Arena da Amazônia, mas como não pontuou ainda fora de casa, o Manaus perdeu todos os jogos fora de casa, o time vai virar o turno apenas na 7ª colocação, com 11 pontos ganhos a 3 pontos do G4. Já a equipe do Paysandu, o Paysandu também desperdiçou aí a chance de virar o turno dentro do G4. O Paysandu vai terminar esse primeiro turno na 5ª colocação, com 13 pontos ganhos, um ponto atrás do Tombense, que é o 4º colocado. O Tombense que também tem os mesmos 14 pontos que o Volta Redonda. O Volta Redonda é o 3º colocado, mas o time do Rio de Janeiro fica à frente aí nos critérios de desempate. Portanto, tanto o Manaus como o Paysandu vão virar o turno fora do G4, né? E aí a equipe do Tombense acaba agradecendo esse resultado e também do Volta Redonda, né? Porque teve um outro jogo de tarde, onde o Altos acabou empatando em 2-2 com o Jacuipense. Se o Altos tivesse vencido, o Altos também alcançaria aí um lugar no G4, mas também como empatou em casa, vai ficar aí fora do G4 nessa virada de turno. Lembrando que mais cedo eu fiz um vídeo para falar como terminou o grupo B, né? Então depois você dá uma olhadinha, eu vou deixar no final, lá nos cards no final, para você ver esse vídeo também, onde eu falo sobre a vitória do Botafogo sobre o Ituano e também como terminou esse grupo A, esse grupo B, melhor dizendo. Mas vamos começar falando então aqui do jogo, né? Vamos passar alguns detalhes do jogo, começando pelas escalações. O Manaus ele entrou em campo com o Renan Rocha no gol, a defesa formada pelo Edivan, Thiago Spice, Marcão e Dudu Mandai. O meio de campo teve o Guilherme Amorim, depois entrou o Gilson, o Vinícius Barba e o Anderson Paraíba, depois entrou o Marcelinho. Na frente, o Felipe, depois entrou o João Diogo, o Rafael Lucas, depois entrou o Douglas Lima e também o Diego Rosa, depois entrou o Alan Dias. Nesse jogo, o time foi comandado pelo auxiliar Antônio Júnior, uma vez que o técnico Marcelo Martelotti cumpria a suspensão. Já o Paysandu entrou em campo com o Victor Souza no gol, o Marcelo na lateral direita, depois entrou o Bruno Paulo, o Perema e o Denilson fazendo a dupla de zaga e o Diego Matos na lateral esquerda. O meio de campo teve o Bruno Paulista, depois entrou o Paulo Roberto, teve o Ratinho e o Paulinho, depois entrou o João Paulo. Na frente, o Marlon, o Luan Santos, depois entrou o Rildo que acabou marcando o gol de empate do Paysandu, e o Derlei, depois saiu o Derlei, entrou o Thiago Santos, o técnico Vinícius Eutrópio. O árbitro foi o Diego da Silva Castro, lá do Piauí. Ele teve como assistentes o Alisson Lima Damasceno e também o Janistone Rabelo de Melo. Também os assistentes do Piauí. Vamos falar um pouquinho do jogo. O Manaus ele começou melhor a partida, né? No primeiro tempo. Teve mais posse de bola aí, teve mais chance de ataque, apesar dos goleiros terem trabalhado pouco. As poucas chances que aconteceram no primeiro tempo, a maioria delas foram por parte da equipe do Manaus. Teve um lance até que o goleiro, né, o goleiro do Paysandu, o Victor Souza, deu um susto, né? Ele acabou ali soltando uma bola relativamente fácil, daí a defesa acabou afastando. Seria aí talvez uma grande falha do goleiro do Paysandu, mas ele deu sorte no lance, porque não tinha nenhum jogador do Manaus perto, né? E a defesa acabou afastando. E aí, o primeiro tempo aí terminou sem grandes emoções, né? Apesar do Manaus jogar melhor, né? Ter aí algumas chances, mas não teve lá grandes emoções no primeiro tempo. No segundo tempo, né? O jogo já ficou mais movimentado, o Paysandu voltou melhor e aí acabou assustando uma bola na trave logo aos 16 minutos, né? Num chute cruzado do Derlei, né? O Paysandu que já vinha aí rondando a área do Manaus, acabou tendo essa grande oportunidade aos 16 minutos no chute do Derlei, que eu tive a impressão também que a bola desviou um pouquinho no Renan. Esse desvio foi providencial para a bola acertar a trave e aí a defesa do Manaus acabar afastando. E aí depois o Paysandu ainda teve outra chance, que o Renan trabalhou novamente bem, mas foi o Manaus que saiu na frente. Aos 36 minutos, o Douglas Lima, que foi um dos jogadores que entrou durante o segundo tempo, ele fez um cruzamento e o João Diogo, que também havia entrado durante o segundo tempo, ele pegou de letra, marcando aí um belo gol, viu? Um dos gols mais bonitos aí dessa Série C, esse gol aí do João Diogo.
a defesa do Paysandu reclamou, né, alegando impedimento. Mas assim, a transmissão do DAZN, né, não tem aquelas câmeras, igual tem aí transmissões da Série A, né, com linha de impedimento e tudo. Mas num dos ângulos que o DAZN conseguiu mostrar, mostra que o jogador do Manaus ele está um pouquinho atrás do defensor do Paysandu na hora que saiu o lançamento, na hora que saiu o cruzamento. Então ali, aparentemente, né, pelas imagens que o DAZN mostrou, esse gol aí foi legal, né, o gol do Manaus acabou sendo legal. Mas essas dúvidas vão começar a ser sanadas a partir dos quadrangulares, né? Porque a CBF, durante a última semana, anunciou, né, que a partir dos quadrangulares vai ter árbitro de vídeo na Série C. Então, lances como esse aí não vão ser mais tão discutíveis, né? Vai dar pra ver na hora aí se foi gol ou não. Mas enfim, o Manaus saiu na frente, né? Fez 1-0 aos 36 minutos. Mas o Paysandu não desistiu, foi pra cima e aos 49 minutos do segundo tempo, já na bacia das almas, o Renan Rocha acabou saindo mal do gol e o Rildo de cabeça encobriu o goleiro para fazer o gol de empate, né? O Gilson Alves ainda tentou tirar, mas não conseguiu. E aí o Rildo aí praticamente no último lance da partida empata o jogo, né? Salva aí um ponto pro Paysandu, mas não foi um ponto suficiente para levar a equipe pro G4. No final do jogo, né, ainda teve um salseiro ali, um desentendimento ali entre os jogadores do Manaus e do Paysandu, e acabou sobrando para o Bruno Paulo, que foi expulso por reclamação. Então o Paysandu já tem desfalque aí, né, o Bruno Paulo que entrou no decorrer do jogo, mas é uma opção a menos aí para o Vinícius Eutrópio aí para o jogo já do segundo turno contra o Tombense, jogo que acontece na Curuzu. Bom, falando em próximo jogo, então vamos falar aqui. O Manaus ele volta a jogar no próximo domingo lá no estádio do Arruda. Vai ser um jogo muito interessante porque um dos tabus vai ser quebrado. Ou Santa Cruz vai vencer a primeira fora de casa, ou Manaus, aliás, ou Santa Cruz vai vencer a primeira no campeonato todo, né? Porque o Santa Cruz ainda não venceu, ou a equipe do Manaus vai pontuar, nem que seja um empate fora de casa, né? Porque o Manaus está zerado fora de casa, o Santa Cruz ainda não venceu, então alguma coisa vai acontecer. Ou o Santa Cruz vai vencer pela primeira vez para deixar o Manaus ainda zerado fora de casa na Série C, ou o Manaus vai impedir a primeira vitória do Paysandu, ou empatando ou vencendo, né? Então algum desses dois tabus vai ser quebrado. Já a equipe do Paysandu vai jogar no sábado contra o Tombense na Curuzu. Outro tabu aí para ser quebrado, porque a equipe do Paysandu ainda não venceu jogando em casa, não venceu jogando na Curuzu e precisa agora começar a vencer em casa e fora, né? Porque agora as rodadas vão ser já em contagem regressiva, né? Agora qualquer ponto perdido aí pode ser fatal, né? Pode fazer falta aí na briga por uma classificação. Bom, eu vou passar então aqui para vocês como é que ficou a classificação do grupo, mas antes disso uma passadinha no outro jogo que aconteceu à tarde. O jogo começou um pouquinho mais cedo entre as equipes do Altos e do Jacuipense, né? Então, passar aqui os gols. O Jacuipense ele chegou a ficar duas vezes na frente do placar. Se ele tivesse vencido, ele saía da zona de rebaixamento e jogava o Floresta pro Z2, né? O Floresta ia virar então o turno na zona de rebaixamento. O Vicente abriu o placar pro Jacuipense aos 34 minutos do primeiro tempo. Aos 49 minutos, olha como tá saindo o gol nos acréscimos. O Betinho empatou para a equipe do Altos. Aí o Bambam, de pênalti, voltou a colocar o time baiano na frente aos 6 minutos do segundo tempo. E aí, um pouco depois, já aos 18 minutos, o Manuel empatou para a equipe do Altos, dando números finais da partida. Então, resultado também que foi péssimo para os dois, né? Porque se o Jacuipense vence, ele deixa a zona de rebaixamento, ele vira o turno fora da zona de rebaixamento. E se o Altos vence, ele virava o turno dentro do G4. Mas como empataram, então o Altos termina a primeira fase, o primeiro turno fora do G4 e o Altos e o Jacuipense vai terminar aí a rodada, né, o primeiro turno dentro da zona de rebaixamento. Então vamos passar aqui, ó, colocar aqui na tela então como é que tá a classificação desse grupo A, né? Desse grupo A aí que tá bastante disputado, uma briga de foice no escuro. Como vocês podem ver aí, a liderança está sendo dividida entre o Botafogo da Paraíba e o Ferroviário. Os dois têm 15 pontos ganhos, mas o saldo de gols do Botafogo é melhor. O Botafogo tem 5 gols de saldo contra apenas 1 gol de saldo do Ferroviário. O Tombense e Volta Redonda dividem a terceira colocação. O time mineiro tem, eu até falei no começo do vídeo,
que era o Volta Redonda que estava na frente pelos critérios de desempate, mas não. O Tombense é quem está na frente, ele tem 8 gols de saldo contra 6 do Volta Redonda. A quinta colocação é do Paysandu, 13 pontos. O Altos, que com esse empate somou 12 pontos, foi a sexta colocação, né? Aliás, permaneceu em sexto lugar. O Manaus, sétimo colocado com 11, apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Então o Manaus correu o risco de virar também o turno na zona de rebaixamento. Aí o Floresta tem 10 pontos. E aí, na zona de rebaixamento, o Jacuipense com 9 e o Santa Cruz numa situação dramática, com apenas 3 pontos no momento, 7 pontos atrás do antepenúltimo colocado, do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, o Santa Cruz aí, faltam 9 rodadas, só para sair da zona de rebaixamento e dando tudo certo, o Santa Cruz ia precisar de 3 rodadas. Então, o Santa Cruz precisa começar a vencer urgentemente, senão vai chegar aí na metade desse segundo turno já, sem chance alguma de escapar do rebaixamento. Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não está inscrito, se inscreva no canal, porque a gente vai ter sempre vídeos assim para falar do pós-jogo. E também deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que Paysandu e Manaus eles vão conseguir se classificar para os quadrangulares ou vão ficar pelo caminho? No ano passado, o Manaus não conseguiu se classificar. Então deixa aqui embaixo aqui nos comentários a opinião de vocês. Lembrando que ainda neste domingo vai ter um outro vídeo especial para falar da Série C. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu!